Uma pista misteriosa da Claire apareceu no Resident Evil 4 Remake, e ninguém no YouTube inteiro comentou sobre isso. E essa pista faz uma conexão na franquia que ninguém esperava. Será que você consegue adivinhar do que eu tô falando? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Coliseu Digital. Conforme novos remakes de Resident Evil vão sendo lançados, a gente confirma que novas conexões que não existiam entre os jogos originais vão sendo criadas. Por exemplo, no R3 Remake, o N-Alpha, o parasita do Nemesis, é um derivado das plagas dos Luz Iluminados do R4. Um outro exemplo é que o Resident Evil 4 Remake mostrou que o Luiz Cera estava envolvido diretamente com a criação do Nemesis, já que ele trabalhava no Laboratório 6 da Umbrella Europa, o mesmo laboratório de criação do Nemesis. Então, já sabendo dessas conexões, eu decidi jogar o R4 Remake pela milésima vez, com o objetivo de procurar novos detalhes que pudessem ter passado batido. E adivinha, eu acabei achando algumas coisas bem misteriosas. A primeira delas é essa pintura na galeria de artes, que tem o mesmo símbolo da igreja do vilarejo, dos rituais de sacrifício e da foto do interior da igreja nos créditos do jogo. Mas isso é um assunto que eu quero fazer um vídeo só sobre ele. Só que primeiro eu quero esperar o Separate Ways chegar, porque eu acredito que com a campanha da Ada eu vou conseguir montar uma explicação melhor sobre a história que ronda esse símbolo misterioso. Então já sabe, né? Se não quiser perder esse vídeo e nenhum outro, já aproveita e se inscreve no canal agora para você ficar por dentro de tudo. A segunda coisa misteriosa que eu encontrei e que me chamou a atenção foram os files com os nomes apagados no meio do documento, como acontece na cópia do relatório de radiação, que a gente consegue logo depois de conversar com a Ada pelo rádio no início do capítulo 14. Nesse documento, aparentemente, o que está apagado para a gente não saber é a sigla do nome de um cara que passou pela cirurgia a laser, já que tem 3 quadradinhos brancos no documento. A propósito, eu não consegui descobrir quem seria esse sujeito. Se você tiver alguma ideia de alguém relevante que se encaixa na história, me diz aqui nos comentários que a gente vai conversar sobre isso. Já o outro documento, que é o assunto principal desse vídeo, também está no trecho da ilha, pouca coisa antes da luta contra o Krauser, quando Leon passa por uma barraca cheia de documentos que contam um pouco sobre o passado dos dois personagens. Nessa barraca tem várias coisas interessantes, como as dog tags do antigo esquadrão do Krauser, essa foto do Leon, ainda na época do R2 Remake, e um documento sobre a Operação Javier. E é exatamente esse documento que eu queria te chamar a atenção. Esse arquivo conta um pouco do que foi a Operação Javier e como o governo americano, além de trair os seus soldados, também encobriu os acontecimentos da operação para que nada vazasse para o público. Mas acontece que tem duas coisas muito estranhas nesse arquivo. Primeiro, que esse documento está contando uma versão bem diferente do que realmente aconteceu durante o Resident Evil The Dark Side Chronicles. Por quê? Na Operação Javier original, não existiu um esquadrão do Krauser. Na verdade, quem estava na operação era só ele e o Leon. Essa já é a primeira coisa que me chamou a atenção. A outra questão é que, como o próprio documento diz, ele foi escrito por uma jornalista que misteriosamente foi apagada do documento. E eu não vi ninguém em lugar nenhum tentando teorizar quem seria essa pessoa. Por quê? Afinal de contas, eu te pergunto, para que a Capcom ia ter o trabalho de esconder o nome de alguém que não fosse importante na franquia? Tanto é que esses nomes são importantes que o próprio nome do Krauser também está apagado do documento. E só quem conhece a franquia mais a fundo, só quem conhece a história do The Dark Side Chronicles, que deve ter sacado de cara que esse major era o Krauser. Mas, e com relação a essa jornalista? Quem seria ela? Então, aqui surge a minha explicação. Quem é a única personagem da saga inteira que tem uma pegada de investigadora e que o nome cabe perfeitamente no espaço do documento? Calma, eu sei que a Claire não é uma jornalista propriamente dita, mas a gente pode muito bem dizer que ela faz um papel bem parecido de repórter investigativa, principalmente na série Resident Evil Infinite Darkness. E olha como as coisas se conectam.
Para quem não sabe, Infinite Darkness é uma série canônica que aborda exatamente o tema do governo americano escondendo seus podres relacionados ao uso de BOWs durante a Guerra do Penamistão, que curiosamente aconteceu na mesma época da Operação Javier. E nessa série, quem investiga e descobre esses podres do governo é a Claire, assim como eu suponho que foi ela quem descobriu essa Operação Javier do R4 Remake. Mas as, entre aspas, coincidências não param por aí, porque além do Leon e da Claire serem os protagonistas, a Ashley e o pai dela, o presidente Graham, também estão nessa série. Inclusive, o incidente no Penamistão, a Operação Javier e os acontecimentos do Resident Evil 4 aconteceram durante a gestão do pai da Ashley, o que explicaria a razão do Krauser escolher raptar justamente a filha do presidente para os Los Iluminados, já que de uma forma ou de outra, o presidente Graham foi responsável por essas missões. E eu disse coincidências entre aspas agora há pouco, porque, na verdade, essas coincidências são conexões que os produtores fazem de propósito para que a história da franquia fique toda amarradinha, não só entre os jogos, mas também com as séries e os filmes. E agora a pergunta que fica no ar é: será que algum dia a Capcom vai trazer uma versão repaginada da Operação Javier? Será que se os fãs começarem a pedir uma DLC da Operação Javier, eles animam a fazer? Me diz aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Fui!